Feliz sábado, que bênção. Eu tenho que confessar que a vossa igreja é muito linda, hein? Pessoas muito lindas também, mas eu acho que eu vim mais colorido que todos aqui. Então, quando o irmão veio falar comigo, disse, pastor, eu apresento você ou você se apresenta? Eu pensei assim comigo, eu acho que a minha roupa já me apresenta, né? Parece que já me dedura mesmo, né? Que bênção. Meu nome é Cristóvão, eu sou o pastor Cristóvão, estou trabalhando em Arapuanga. Quando a gente fala Arapuanga, eu acho que nem todos conhecem. Quantos conhecem Arapuanga? Ah, então todo mundo conhece. É que é tão longe, que às vezes a gente precisa falar Planaltina, porque o pessoal já conhece Planaltina, né? Então você fala Planaltina, e depois fala Arapuanga, e depois você fala Arapuanga 4, que é a igrejinha pequena que nós acabamos de reabrir. Então, é uma bênção estar lá, e também estar ser feliz, trabalhar aqui em Brasília. Esse ano, né, a gente decidiu trabalhar aqui em Brasília. Quero agradecer à igreja, agradecer o convite que me foi feito. É a segunda vez que eu venho aqui nessa igreja. A primeira vez eu vim quando a minha esposa foi convidada para cantar. Cantou maravilhosamente. Eu sempre me emociono quando ela canta. Eu falo que Deus, ele uniu o propósito, né? Quem canta maravilhosamente, e trouxe um cara lá de Angola, de África, para vir pregar aqui, né? Então, é uma bênção. E eu quero agradecer também a família da minha esposa, que está aqui nesse sábado, né? Passando o culto com vocês. É sempre bom ter visita em casa, né? Então, quem trouxe mais visita hoje é o Diego. Se fosse para ganhar presente, acho que ele teria muitos presentes hoje. Que bênção. Quando a moça que estava aqui na frente cantando, ela disse, olha para quem está do seu lado. Eu olhei assim, estava sozinho. Tive que olhar para trás, que estava o meu cunhado e minha cunhada, eu olhei para eles. Então, eu não gostaria que ninguém ficasse sozinho, porque eu quero fazer um desafio com vocês. Então, tem que ter alguém do seu lado. Quantos gostariam de fazer um sacrifício? Cara, mas quem gostaria de fazer um sacrifício? Minha sogra, 2, 3, que bom então. Quer dizer que são pessoas assim decididas. Vocês convidaram alguém de Angola, então vocês vão desejar feliz sábado na minha língua. Que legal, né? Que legal. Amém? Oh, glória. Porque vocês falaram que gostam de sacrifício, vocês vão desejar feliz sábado para quem estiver perto de você. Então, não ficam sozinhos, não. Deseja feliz sábado para quem está perto. E fica junto do outro. É bem simples, bem fácil. Na minha língua, feliz sábado é sábalo Kiambote. Muito fácil. Repitam comigo. Sábalo Kiambote. Sábalo Kiambote. Que bênção. Então, vocês hoje vão saindo desejando feliz sábado a toda a família, a todos que saírem lá na porta, sábado Kiambote. Eu também vou querer. Então, não esqueça, anota aí, tá? Que bênção, então. Vamos começar com o nosso sermão. Antes disso, eu queria orar com vocês. Inclina o rosto para a gente orar. Querido Pai, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua bênção e proteção. Obrigado porque o Senhor, mais uma vez, nos colocou aqui para estudarmos a Sua palavra. Nós sabemos que somente Deus fala por nós. Então, que nós, ser humano, calemos-nos e o Teu Espírito Santo fale em nosso coração para compreendermos as verdades bíblicas. E rogamos a Tua bênção, faça que nós saiamos daqui transformados. Em nome de Jesus, que morreu na cruz por nós. Amém. Eu queria convidar você para ficar com a Bíblia aberta no livro de Romanos 12. Eu acho que é uma passagem muito conhecida. E quando eu estava a preparar esse sermão, a minha esposa me disse, uau, que mensagem linda, que passagem linda. A minha mãe gosta muito dessa passagem. Falei, então ainda bem que ela vai estar lá. Romanos 12, versículo 1 e 2. O livro de Romanos é um dos livros mais falados, porque é um livro que muitos evangelistas, muitos seguidores de Cristo se encontraram, porque é um livro que desperta a missão em si. Paulo foca muito sobre missão no livro de Romanos. Mas nós queremos trabalhar um assunto que é muito importante no livro de Romanos 12, 1 a 2. A minha tradução diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Esse assunto é muito pertinente para nós como cristãos. Às vezes nós pensamos, nós como cristãos, estamos na igreja já há um tempinho, nós pensamos que não precisamos mudar, que não precisamos ter mudanças na nossa vida. Nós nos tornamos às vezes estáticos. Do jeito que nós entramos, conhecemos a Cristo, o nosso caráter permanece. Às vezes nós estamos na igreja já há 10 anos, 20 anos, até 40 anos, e nós pensamos que não precisamos mudar em nenhum aspecto. Mas essa palavra aqui vem nos mostrando algo que é muito interessante. Quando eu estava estudando isso, eu notei que nós precisamos sim de mudança. E às vezes as mudanças elas acabam sendo um pouquinho drásticas para nós, porque Cristo nos pede para mudar em coisas mais fortes, assim, em pontos mais fortes da nossa vida. Cristo nos pede para mudar em situações que nós não queremos mudar. Nós sentimos que nós somos falhos, que não somos falhos. Porque às vezes é mais fácil nós vemos mudança para alguma pessoa que bebe, que fuma, alguma pessoa que está fora. Você consegue ver uma mudança grande quando essa pessoa se entrega a Cristo e fala, uau, essa pessoa mudou totalmente. Mas é muito difícil você ver uma mudança. Vou aqui falar, por exemplo, de um ancião, de um diácono, de um tesoureiro. É muito difícil porque você sabe que ele sempre está na igreja. E você olha a família dele linda, maravilhosa, todas felizes e cantantes, e fala, não, essa pessoa não precisa mudar. E às vezes você se sente isso, que você não precisa mudar. Mas é importante nós percebermos que nós precisamos mudar. E Deus às vezes transforma a nossa vida com um pouquinho mais de esforço. Pessoas às vezes são esforçadas a algo que eles não querem. Mas o nosso texto aqui vai falando de coisas assim muito interessantes e eu vou focar em 2 pontos muito importantes. O nosso texto fala, Paulo aqui nos fala no primeiro ponto, que ele aqui fala, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que corpo é esse que nós temos que apresentar a Deus? Fazer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, eu quero aqui apresentar 2 pontos importantes. Corpo consagrado e mente transformada. Paulo, antes dessa passagem, nos capítulos anteriores, ele vai falando muito sobre a questão da pregação, a doutrina de Deus, vai falando sobre a palavra de Deus. Quando você vê, por exemplo, Deus, em Romanos 10, 17, Paulo diz, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então ele vai falando sobre a palavra de Deus, vai falando sobre a teologia e a doutrina de Deus. E depois no versículo 11, ele começa a destrinchar o estado teológico de uma igreja. Ou seja, passa a doutrina para a igreja. E uma palavra muito interessante, uma frase muito interessante que eu gosto, de Frederick Bruce, ele diz assim, é um teólogo escocês, ele diz, afirma que nunca a Bíblia nunca ensina uma doutrina para torná-la simplesmente conhecida. Ela ensina para que seja transferida para a prática. Então Paulo antes vai apresentando a doutrina, a palavra de Deus, a doutrina de Deus que a igreja precisa. Mas agora a partir do versículo 12, ele começa a apresentar a prática, ou seja, ele sai da teologia para a vida. Ele sai da teologia para a vida, ele sai do ensino, agora ele vai para o dever. Então ele começa com a palavra rogo. Essa palavra rogo-vos nos dá algo muito interessante, porque ele vem como se fosse suplicando, pedindo, que no grego seria parakaleo, ou seja, parakaleo, estou pedindo, estou suplicando, porque vocês já viram algo, porque vocês já foram abençoados. Então ele começa a dizer, rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, ou seja, vocês já tiveram misericórdia de Deus, vocês já conhecem Deus, Deus já vos abençoou, agora é momento de vocês pararem e pensarem simplesmente na doutrina e na palavra, agora vocês passam
a entregar o vosso corpo a sacrifício, porque Cristo já entregou o vosso corpo, já entregou o corpo dele a sacrifício. Por amor a quem? A nós. Se Cristo já entregou o corpo dele a sacrifício a nós, o que nós devemos agora fazer? Retribuir o sacrifício. Deus nos ensinou como era o sacrifício antes. Quando a gente vai para o antigo Israel, nós começamos vendo que Noé fez sacrifício. Noé fez o primeiro sacrifício, então Deus pediu para que fizesse um santuário para que ele possa habitar ali. E nesse santuário havia o sacrifício diário, sacrifício anual. Havia vários outros sacrifícios, por quê? Porque as pessoas, ao entregar no sacrifício, eles entendiam que eu sou pecador, eu sou falho, eu preciso da misericórdia de Deus, eu preciso do perdão de Deus. Então eles entregavam sacrifício. Então hoje Paulo vem falando para nós, olha, Cristo já entregou o sacrifício por nós. Você não precisa vir com cordeiro, mas agora você precisa entregar o seu corpo ao sacrifício. Então ele fala, rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis. Isso é interessante. Eu vou me deter nessa palavra, apresenteis. Paulo, ele pede para nos apresentarmos. Eu me remeto muito quando eu falo dessa palavra, eu volto no meu momento, no melhor momento da minha vida. Se for para falar isso, foi o melhor momento da minha vida. O melhor momento da minha vida foi quando eu estava no altar, e eu sou um pouquinho assim atrapalhado às vezes, sabe? Tanto é que eu fiquei já aqui na frente, porque eu pensei, não, cantou o hino, terminou os dois louvores, eu vou ter que ir já na frente. Então, no meu dia de casamento, irmãos, eu fiquei na frente. Entrei com os meus padrinhos, e aí eu fiquei na frente esperando a minha esposa, eu todo atrapalhado, como é que eu vou fazer? Era para mim ficar na frente, irmão. Aí eu saí para ir sentar. O pastor disse, meu filho, você não tem que receber a mulher? Volta para cá, fica aqui na frente. Eu falei, é verdade, tenho que receber a mulher. Então, eu quando vi a minha esposa vindo para ali, vindo de lá para cá, eu falei, essa é a mulher que Deus me deu. E quando eu fiquei assim, perante ela, eu senti como é que entregar sua vida para outra pessoa e ela entregar sua vida para ti. Então, uma responsabilidade muito grande. E o meu sogro fez o favor de falar, abraçar e falar, cuida da minha filha. Eu senti o peso nas costas, falei, agora ficou pesado mesmo, hein? Agora ficou pesado. Então, quando a gente entende a palavra de Paulo, apresenteis o seu corpo a sacrifício, apresentar, ele está a comparar a tua vida com Cristo com um relacionamento, irmãos. Quando você se entrega com Cristo, é uma comparação da sua vida com Cristo com um relacionamento. Quando você casa, você não pode pensar em separar. Quando você casa, você se doa, você se entrega, você se nega a si mesmo. Agora passa a prestar atenção a quem você vai estar cuidando. Ou seja, você fala, eu vou cuidar da minha esposa. E a sua esposa fala, eu vou cuidar do meu esposo. Então é assim o relacionamento com Cristo. Apresenteis, se apresentam. Nós precisamos nos apresentar. Porque Cristo já se entregou por nós. Abram comigo aí. Quero que vocês abram Tito. Abram Tito, no capítulo 3. Vamos ver o que Paulo fala para Tito aqui. Tito, capítulo 3. Amém? Tito 3, vamos ler o versículo 4. Acho que até o 7. Mas vamos entender aqui o que Paulo fala. Tito capítulo 3, versículo 4, minha tradução diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele continua dizendo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amém? Cristo, não por obras de ninguém, por graça. Por graça. Então, quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos, poxa, alguém se entregou por nós. Agora é tempo, irmãos. Porque nós falamos, nós pregamos, o tempo está no fim, mas parece que nós mesmos não acreditamos que o tempo está no fim, porque nós continuamos na mesma vida. Nós às vezes ficamos muito relaxados, tranquilos, com uma igreja maravilhosa, com um momento maravilhoso, um culto maravilhoso, mas
Em nós mesmos, às vezes, não existe mudança. Mas Cristo, Ele cutuca para nós, Ele nos fala que nós precisamos mudar em algum aspecto. Ninguém muda se Cristo não falar para ele antes. Ninguém muda se Cristo não falar para ele antes. Nós, às vezes, somos tão duros, tão desobedientes, que perdemos tantas bênçãos de Deus por não aceitarmos a transformação do Espírito Santo. Então, Cristo nos pede para uma transformação. Paulo aqui nos fala: apresentei seu corpo sacrifício vivo e agradável a Deus. Ou seja, o que seria agradável a Deus? O que seria eu fazer um sacrifício para Deus? O que seria agradável para mim ou para Deus? Como posso eu entregar meu corpo a sacrifício a Deus? Irmãos, nesse ministério que a gente está, eu presenciei várias coisas. Às vezes, falando de mudança, por isso é que eu falei no princípio, é muito difícil quando você fala para a igreja, porque nós nos sentimos, às vezes, numa situação de não mudar, né? Numa situação tranquila, nós não precisamos ter muitas mudanças. Mas, durante o ministério, eu passei em várias igrejas, enquanto fazia estágios, e chegava para nós situações muito críticas, muito difíceis para nós. E de admirar. Admirar quando você vê irmão de igreja, fervorosamente na fé, espiritual, você olha para o cara, ele é espiritual, mas se você for fazer uma visita na casa dele, surpresa, você vai conhecer quem ele é. Então, às vezes, irmãs vêm reclamar para o pastor os feitos dos seus irmãos, os feitos dos seus esposos, esposo não respeitando esposa, falam com ele de qualquer maneira, esposas não respeitando esposos. Hoje a gente vê no seio cristão, há muita separação, mais que o mundo. Se a gente olhar para o mundo, tem muita gente ficando junto, ficam 2, 3 anos e vão ficando. Mas dentro do seio cristão, jovens casados, 2 anos às vezes é muito para continuar casados. Porque as mulheres suportam várias coisas, os homens suportam várias coisas. E quando chegam na igreja, já é tarde. Por quê? Porque eles não querem quebrar, não querem estragar a credibilidade do irmão. Porque o irmão tem um bom status na igreja, é um bom pregador, é um bom cristão, ou a irmã é uma boa pregadora, é uma boa cristã, mas o relacionamento dele em casa, como é que se vê? Ou às vezes o relacionamento do próprio irmão dentro da igreja, como é que é o seu relacionamento seu, na igreja? Às vezes nós saímos da igreja porque o irmão falou, porque ouvimos alguma coisa que nos afetou, nos chocou. Irmão, presta atenção numa coisa. Paulo aqui está a nos falar, Cristo se entregou por nós. Então, se você entende que você está aqui porque Cristo já deu a vida por você, que irmão vai me fazer sair da igreja, meus irmãos? Não tem ninguém, não tem irmão que nos faz sair da igreja por causa de um comentário, porque a Bíblia nos salva. É a Bíblia que é eficaz. Então, se Deus nos mostra que Cristo morreu por nós, e você tem certeza, não deixe que comentários te abalam. Então, Paulo está dizendo que para você entregar o corpo consagrado, é quando você se entrega, apresenta de corpo e alma. Não deixe nada te impedir. Não deixe que nada te impeça de continuar a tua carreira espiritual. Não deixe que coisinhas te impeçam de você seguir a carreira com Cristo. Não deixe que coisinhas te impeçam. Mês passado, como eu disse, eu estou trabalhando em Arapuanga, nós visitamos uma irmã que era secretária da igreja, e por algumas situações no casamento, ela teve que se afastar da igreja. Já havia separado, acho que 2 vezes, a igreja aconselhou e voltaram, na 3ª vez ela decidiu separar de vez. Desculpa. Então o esposo arranjou uma outra mulher, então ela estava livre, né? Aí nós fomos visitar ela. Nós visitamos ela, o pastor falou com ela e pediu: volta para a igreja, irmã. O seu ex-esposo já não está trabalhando, já não frequenta a mesma igreja que você, já está na outra igreja central. Volta para a igreja. Ela disse: pastor, eu sei que nós temos a verdade. Eu sei, eu estudo a Bíblia e nós temos a palavra da verdade. E eu sei que eu devo voltar. Eu sei, pastor. Mas uma coisa é, pastor, eu tenho que resolver primeiro as coisas atrás para depois voltar. Às vezes tem sido isso a nossa decisão. Temos muitas coisas atrás para resolver, e você, se já saiu da igreja, meu irmão, não perca tempo não, volte. Sempre vai ter coisa para você resolver, sempre vai ter coisa para você resolver. Sempre que você pensar que tem uma coisa que eu preciso mudar primeiro para depois voltar para Cristo, vai ter outras coisas que vão fazer você se distanciar mais de Cristo. Entenda, a única coisa que nos separa de Deus é o pecado.
Se tem alguma coisa que te afasta de Cristo, por favor, tome decisão e volte logo para Cristo. Volte logo para Cristo. Porque Cristo sempre está de braços abertos para nos receber. Então, Paulo aqui nos fala da entrega total, entrega sem restrição. Eu quero convidar você a abrir 1 Coríntios 6, versículo 19. 1 Coríntios 6, versículo 19, a minha tradução diz: acaso não sabeis que o vosso corpo... 6, versículo 19. 1 Coríntios 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus o vosso quê? O vosso corpo. Quando Paulo aqui enfatiza a glorificação do nosso corpo, é a mesma ênfase que ele está a dar. Entrega o vosso corpo a Cristo, em sacrifício para Cristo. Por que você precisa agora glorificar o corpo? As pessoas às vezes confundem que glorificar o corpo eu tenho que estar muito bonito. Eu tenho que colocar aquela tatuagem, Jesus Cristo, eu lhe amo. Pai, amor da minha vida. Eu tenho que glorificar a Cristo com o meu próprio corpo. Não que assim, tipo, alguém que tenha tatuagem seja uma coisa errada. Mas nós não precisamos colocar tatuagem para glorificar o corpo de Deus. Não precisamos fazer isso. Então, Paulo aqui está dizendo, glorificação do corpo é você se entregar ao trabalho missionário inteiramente. Se você é bom em pregar, então pregue. Se entrega para Cristo como um bom pregador. Se você é muito bom para cantar, então cante. Se entrega para Cristo como um bom cantor. Se você é bom para ficar na recepção, então fique na recepção, seja aquela pessoa carismática. Se entrega para Cristo. Se entrega para Cristo. A gente vai para um assunto que eu muito gosto, quero até citar aqui Crisóstomo. Eu gosto de algumas citações interessantes de Crisóstomo, não tudo que ele fala, mas pelo menos ele aqui citou algo que é muito interessante. Ele diz, como pode o corpo tornar-se um sacrifício? Faz uma pergunta. Como pode um corpo tornar-se um sacrifício? Deixa que o olho não veja nada mal, e ele se tornará um sacrifício. Permita que a língua não diga nada vergonhoso, e ela se tornará uma oferta. Deixa que a mão não faça nada igual, e ela se tornará quê? Uma oferta em holocausto para Deus. Então, se nós cuidarmos com o que nós falamos, com as pessoas que nós amamos, ou até mesmo com as pessoas que não amamos, isso vai ser um sacrifício. Porque às vezes é mais fácil você ferir quem você está perto, quem você ama, do que quem você não ama e que você não conhece. Porque quem está perto você confia inteiramente e você não pensa que vai te machucar. Mas às vezes nós machucamos. Então são pessoas que nós precisamos ter mais cuidado. Com quem está aqui na igreja, com a nossa família, com todos nós. Então eu quero, para a gente compreender muito bem essa ideia de Crisóstomo, por isso é que eu disse que eu concordo com ele, abrindo o livro de Hebreus 13, versículo 15. Hebreus 13, versículo 15. É uma passagem muito comum também. Hebreus 13, versículo 15. Posso ler até o 16 também. Que diz, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu quê? O seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifício, Deus sempre se compraz. Então, quando você trata bem o seu próximo, quando você se entrega para Deus, é o louvor. Quando você entende que a doutrina de Deus foi ensinada para o nosso interesse, nossa salvação, você segue ela. Então, isso é muito interessante. Eu queria analisar com vocês agora mentes transformadas. Vamos voltar lá para o livro de Romanos, que nós começamos. Vamos ler o versículo 2. O versículo 2, Romanos 12, que nós começamos estudando. No versículo 2, vai nos enfatizar mais sobre a mente transformada, que eu vou estar falando com vocês agora. Versículo 2 diz, e não vos conformeis com este século,
Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, transformação. Transformação. Então, Paulo apresenta aqui duas palavras muito interessantes: conformação e transformação. Isso é interessante porque só o fato de você falar conformação, muita gente se encontra num estado de conformação. Muitos se encontram num estado de conformação. Como é que a gente se encontra num estado de conformação? Quando nós vemos que o mundo está virado de pata para o alto, não sei se aqui falam isso, mas em Angola falamos muito isso, pata por alto, o mundo está virado e nós colocamos o mundo para a igreja. Então fizemos o quê? Misturamos o que é do mundo com o da igreja e misturamos tudo e acaba sendo tudo mundo e igreja sem diferença nenhuma. Então o que acontece? Nós estamos conformados com o mundo está em constante mudança e a igreja também está mudando e aceitando o que o mundo está oferecendo. Mas agora Paulo aqui nos fala não só num contexto de igreja, agora ele fala num contexto específico de você, cristão, que reconhece que Cristo morreu por você. Então ele está te falando assim, não se conforme com o que o mundo oferece. O que antes no mundo era ruim, hoje já não é ruim. O que antes era feito em oculto, hoje já não é feito em oculto. O que antes não era aprovado, hoje já é aprovado. O que antes na igreja era reprovado, hoje já é reprovado. Então não estamos conformados com o mundo. Então Paulo vem nos falar que não se conforme, seja que é transformado. Não se conforme, seja transformado. Seja você diferente do mundo, seja você luz, seja você sal. Tivemos a oportunidade de falar um pouquinho aí no estudo da lição. Quando você é sal, o sal a ideia do sal é para dar sabor na comida, né? Mas às vezes nós não damos sabor para as pessoas que estão fora. Nós somos iguais às pessoas que estão fora. Quando eu estava preparando minha roupa para vir, a minha esposa me falou: Cristóvão, coloca aquela beca africana. Falei: não, meu avô está muito brilhante aí para a igreja. Cristóvão, você é africano, coloca. Não, nós queremos ser iguais. Nós queremos ser iguais. E eu fiquei pensando, é verdade, vou colocar, vou experimentar ainda de novo como é que fica. Porque eu falei que eu estou até bucho. Falei: não, vai me apertar. Não, coloca, Cristóvão. Ela insiste, porque já estou tendo um buchinho aqui, né? E quando eu coloquei, não apertou. Falei: eita, tenho que ir com ela mesmo então. E, cara, quando eu cheguei aqui, você vê que as pessoas já olham para você e falam: não, poxa, isso aqui é diferente. E saúdam: como é que você está? Tudo bem? Então, porque uma pessoa é diferente, a recepção é diferente. Então, às vezes nós queremos ser iguais com as pessoas. Você é angolano, veste como angolano, fica como angolano, veste como angolano, vem com a beca. Você é de Cristo, fica como de Cristo, vai para o mundo como de Cristo. Você está andando para o mundo como de Cristo. Nós não temos como sair desse mundo. Você tem como ficar no mundo, mas ser diferente do mundo como Cristo ficou. Então é isso que Ele nos pede, para nós sermos transformados e não conformados com o mundo. O mundo tem várias formas, e essa forma às vezes é elástica, é flácida, porque ela muda toda hora. Mas nós temos uma forma, e essa forma é quem? É de Cristo. Tem uma coisa que é interessante: nós não devemos ser como o camaleão, que assume as cores daquilo que cerca. O camaleão, onde estiver, se está no verde, ele vai ficar verde, se estiver no amarelo, vai ficar amarelo. Então, nós não temos que ter uma característica de camaleão. Eu quero apresentar para você uma característica muito interessante, que o texto pode nos fazer alusão bem semelhante. Quero que vocês abrem Mateus 17, versículo 2. Mateus 17, versículo 2. Então, Paulo, ele nos fala para sermos o quê? Transformados. Para sermos transformados. E aqui em Mateus, nós vamos ver que Cristo diante do monte, ele se apresenta, se transforma, né? Se transforma e o rosto parecendo do sol. Vamos ler aqui Mateus 17, versículo 2. No versículo 2 diz assim, e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Vejam que é interessante, Jesus com os discípulos, Jesus pega alguns discípulos, não todos, né? O versículo 21 vai falando, Jesus pega João, Pedro, e eles vão para o monte, e aí é onde Cristo se transforma.
Vejam como ele fala aqui, que Cristo se transformou e o seu rosto resplandecia como o sol. Então, era mais, se nós falarmos que o nosso comportamento pode se mudar em qualquer lugar que nós nos encontrarmos, Cristo, onde ele estava, com certeza não tinha sol batendo no rosto dele, mas o rosto dele é que se transformou em um local que não tinha sol. Então, as vestes deles ficaram brancas em um local que não tinha luz branca, para transparecer aquela luz que já tinha. Não. Então, é isso que é interessante. Então, como é que as nossas ações, como é que nós temos que ser pessoas transformadas? Como é que nós nos sentimos como pessoas transformadas? Você se sente como pessoa transformada quando a sua esposa te falava A e você falava B, C, D, mas agora a tua esposa te fala A, você fala A, é porque houve uma mudança. Por que acontece? Às vezes, quando você está com a sua esposa, a esposa falou A e você já está no C, D, F, todo o abecedário completo. Ou o homem falou A, a mulher já falou todo o abecedário completo. E é uma briga. Mas como é que você dá conta que você foi transformado? Quando você, antes de falar o abecedário completo, você para e ouve. E responde de forma tranquila. Quando o seu caráter é transformado e as pessoas olham o seu caráter e falam, claro, teve mudança nessa pessoa. Quando você anda pelas ruas, as pessoas não precisam falar, você não precisa ter que andar com a Bíblia para falar que você está indo para a igreja. As pessoas olham para você e falam, não, esse cara assim está indo para a igreja. Porque hoje nós somos vistos até pelo que nós vestimos, mas parece que já não está tendo muita mudança com o mundo, a nossa forma de vestir. Então, em tudo, Paulo aqui está se referindo à transformação em tudo, para que nós não nos conformemos com o que o mundo nos ofereça, então nós possamos ser pessoas diferentes em tudo. Se a gente parte dentro da igreja, na verdade, dentro da família, para a igreja e para fora. Tudo começa na família, igreja e para fora. Você não pode fazer diferente, você não pode ser um cara mau dentro da igreja e ser um cara bom em casa ou fora. Não, você tem que fazer as coisas certas. Ser um cara bom em casa, ser um cara bom na igreja e ser um cara bom no mundo. Mas você fala, mas pastor, você está falando de transformação? Você acha que transformar é tão fácil assim? Nós somos pecadores, somos sujeitos a pecar. Somos sujeitos a pecar. Mas o cara que fala no casamento, eu aceito casar com ela, mas se não dá certo eu vou separar, esse cara já separou antes de terminar o casamento. Então, se você se entrega para Cristo e você fala, eu sou pecador, a qualquer momento vou falhar, você já está falhando. Nós temos que nos entregar, não pensar onde vamos cair, mas pensar que se cairmos, Cristo vai nos levantar como um dia nos levantou. Então, temos várias pessoas que Deus um dia levantou. Várias pessoas que Deus tem levantado na nossa vida. Várias pessoas que às vezes se encontram em momentos difíceis e percebem que Cristo lhes dá mais uma chance. Temos várias pessoas, vários momentos. Se fosse para contar vários testemunhos, seriam muitos testemunhos para mostrar o quanto Cristo levantou várias pessoas que um dia caíram. A transformação é um processo. E a palavra aqui usada para transformação é metamorfose. Porque é um processo. Mas quando você muda, quando um bichinho passa por processo de metamorfose, ele muda, já nunca volta para ser a mesma pessoa. Então, se você muda, precisa mudar realmente. Precisa mudar realmente. Porque muita gente pode se perder mesmo estando na igreja. Muita gente pode se perder mesmo ser um ancião, um pastor. Muita gente. Sabe por quê? Porque não trata bem do seu próximo dentro de casa. Não trata bem do seu próximo dentro da igreja. Não trata bem as pessoas no seu local de trabalho. Não trata bem as pessoas fora. Muita gente pode se perder por isso. Então, a transformação é um processo. Mas não fica no processo, não. Seja transformado. Seja renovado. Seja pessoa diferente. Não seja mesmice, sempre a mesma pessoa. Procure ser transformado hoje. Eu vivi um pequeno momento. Na verdade, são 2 momentos que eu queria contar aqui, para terminar o nosso sermão. Primeiro eu vou contar de uma pessoa que eu acho que eu sinto que teve uma mudança na vida dele. Eu sinto que teve uma mudança na vida dele. A mudança é um processo. E nós não precisamos esperar que as pessoas casaram, mudou hoje, diz que mudou, e a vida depois de 1 hora ele seja a mesma pessoa.
Mas nós precisamos dar chance para as pessoas a mudança. Então, na nossa vida, às vezes, pessoas muito próximas que você conhece e você vê, não, Deus tem trabalhado no coração dessa pessoa. Às vezes é difícil, mas Deus tem trabalhado. Eu vou começar com a experiência do meu pai. O meu pai é filho de um pastor, eu sou neto de um pastor lá em Angola. Eu sou neto de um pastor e nós crescemos na igreja. O meu pai nasceu e cresceu na igreja. Só que chegou uma fase depois de casar, depois de casar, depois que a gente cresceu mesmo, do nada, eu não sei como, ele começou a beber. Saiu da igreja, começou a beber, perdeu um emprego por causa da bebida, ficou alcoólatra. Mas, irmãos, alcoólatra mesmo, aquele cara que você vê ele vindo, outra pessoa trazendo ele, não ele que está andando, mas é outra pessoa trazendo ele. Sempre que recebia o salário, nós sabíamos que iria acabar na bebida. Nós sabíamos disso. E pior é que, nessa vida, vê como o inimigo é muito... eu vou usar aqui essa expressão mais feia, mas é isso mesmo. Ele é muito sujo. Ele pega no ponto mais fraco que você, no seu ponto mais fraco, e ele vai te destruir naquele ponto até te fazer ser um lixo. O meu pai era alcoólatra. Depois, nessas andanças, ele acabou preso, irmão. Acabou preso. A minha mãe sofreu muito. Muito. Nós tínhamos oportunidade para ter uma vida melhor, mas não tivemos. A minha mãe, ela começava a fazer farinha, farofa. Aqui falam farofa, né? Eu andei um pouquinho aqui, tem farofa, mas mais grossinhas assim. A minha mãe fazia farofa, eu não tenho foto dela aqui, não consegui, são fotos antigas. Só para vocês terem noção, ela tinha um buracão assim, um buracão, e tinha um pequenininho onde ela entrava. E uma panelona grande, que ela tinha que torrar essa farofa. Então era um esforço muito grande. Minha mãe sofreu muito, torrando aquilo para nós vendermos na rua, para ter dinheiro para nós tirarmos o nosso pai que estava preso. Foi difícil. Minha mãe orava muito, mas graças a Deus, a minha mãe, eu acho que as pessoas que têm Deus, por isso é que nós vimos na lição, Ló foi salvo por meio de Abraão. As pessoas, quando tem alguém de Deus ali, os filhos são muito abençoados. Graças a Deus nós fomos muito abençoados. Nunca saímos, nem viramos para a esquerda ou para a direita, se contaminar com o mundo, drogas e muito mais. Graças a Deus não precisamos disso. Nos sustentamos com aquilo, vendemos muita coisa para nós tirar o nosso pai. O nosso pai saiu. Ele saiu, não foi diretamente para minha casa. Ele saiu, foi diretamente para outro estado onde estava o meu avô. Porque quando ele saiu com uma decisão. Queria voltar aos braços de Cristo. Se entregar de corpo e alma. Amém? Quando ele voltou para a nossa casa, porque ele saiu magro. Muito magro. Ele estava com vergonha. Minha mãe disse que estava com vergonha de olhar para os filhos. E ele, depois que voltou do estado lá, do outro estado, a gente chama Malães, que seria uma província, voltou para a nossa casa já normalzinho. Ele se entregou ao batismo e disse que eu vou ser batizado. No dia do batismo ele teve uma surpresa que ele não imaginava. A família toda estava lá, mas no dia do batismo o meu avô disse, eu quero batizar o meu filho, porque esse aqui é um ferro tirado no fogo. É um homem que veio aos braços de Cristo de novo. Eu quero ter a honra de batizar o meu filho. E ele batizou. Naquele dia nós todos choramos, irmão. Foi um batismo que até hoje grava no meu coração. Graças a Deus, a nossa família sempre, depois daquele momento, parece que foi mais forte e andamos em Cristo Jesus. Então, nós temos fase na vida que nós vamos muito longe mesmo. Nós vamos muito longe. Deus, às vezes, nos dá oportunidades e nos dá momento. O outro momento que eu acho que é interessante, foi quando eu fui visitar o meu sogro. Eu quero contar porque eu me emocionei naquele dia. E ele está aqui presente. Obrigado por estar aqui hoje. Foi muito difícil ele estar aqui, porque ele passou por um processo muito difícil.
E quando eu visitei ele, eu estou habituado a ver o meu sogro sempre alegre, o cara sempre nos motivando, sempre. E quando eu vi ele passando por uma cirurgia do coração, ele passou por uma cirurgia. Quer vir contar aqui para nós, Evaldo? Ele passou por uma cirurgia, irmão. Quando eu visitei ele, encontrei ele na cama, mas ele sempre alegre, irmão. Eu travei o meu coração para não chorar. A minha cunhada travou o coração para não chorar, mas ele sempre alegre naquele momento. E o melhor de tudo é que ele, na segunda visita que fiz, ele disse: Cristóvão, porque eu procurei saber como é que é a cirurgia. Ele disse: eu estava morto e ressuscitei, Cristóvão. Eu estava morto e ressuscitei. Quando você passa por uma cirurgia do coração, é você morrer e ser ressuscitado. Ninguém consegue perceber isso, a não ser passar por uma cirurgia, irmãos. Ele passou por isso. E naquele mesmo dia louvamos a Deus. Louvamos muito a Deus naquele mesmo dia. Então eu queria que ao terminarmos esse culto, esse hino seja louvado com a família toda. É um hino que ele muito gosta, porque ele falou: eu estou agradecido porque Deus me colocou de volta ao mundo. Agora eu quero ser uma nova pessoa. Isso é um desafio. Vai ser fácil para ele? Não vai ser fácil para ele, porque isso faz parte de um caráter. Mas quais são as pessoas que vão ajudar para ser fácil? Nós, irmãos. Nós é que somos as pessoas que temos que ajudar a essas pessoas que se integram para Cristo, para não ser tão difícil para eles. Porque se trata de caráter, irmão. Nós não podemos simplesmente falar: não, a pessoa disse vai mudar e já mudou da água para o vinho. Não existe. Nós é que temos que mudar. Você, irmão de igreja, é que tem que ajudar todos aqueles que se integram para Cristo a ter mudança de vida. Não julgá-lo, olhá-lo com empatia. Ensiná-lo aos poucos, paulatinamente. É isso que nós temos que fazer. Pessoas transformadas fazem isso, transformam as outras pessoas, ajudam na transformação das outras pessoas. Só que nós ficamos parados, esperamos que as pessoas aceitaram Cristo, são batizadas e acabou, irmãos. Não. Por isso muita gente são batizados 2, 3 vezes, 4 vezes. Por quê? Porque nós, igreja, não abraçamos essas pessoas. Precisamos abraçar. Então, eu queria terminar esse culto com esse hino. Evaldo, qual é o título, por favor? Eu esqueci o título aqui. É sobre a graça, né? Obrigado, né? Obrigado. Amém. Por favor, coloque esse hino. Eu quero convidar a família para nós louvarmos esse hino, agradecer, porque mais uma vez Deus deu a vida ao meu sogro, deu-lhe a oportunidade de viver. E nós, a família, cantando para ele, estamos dizendo: estamos aqui para te ajudar na mudança, estamos aqui para caminhar com você, estamos aqui para estar com você. E a igreja cantando está dizendo: estamos aqui para ajudar todos aqueles que decidirem se entregar para Cristo. E se existe alguém ali que hoje decidiu se entregar inteiramente para Cristo, esse é o momento. Eu queria chamar você para vir aqui cantar conosco esse hino. E que nós, igreja, estaremos cantando e dizendo para você, para todos aqueles que querem se entregar para Cristo: obrigado, eu quero me entregar para Cristo outra vez. E eu quero que vocês, igreja, dizendo, recebendo essas pessoas e dizendo: nós vamos ajudar vocês a serem pessoas novas. Nós vamos ajudar vocês a serem renovados. Não eles andarem sozinhos, não eles caminhando sozinhos, porque eles precisam de transformação. Estão num processo, e esse processo precisa de quem? Nós, família, igrejas, cantando juntos, louvando, ajudando um ao outro a crescer em espírito e em verdade. Amém? Ei, aí. Agora pegou, hein, gente? Então, vamos lá. Sonhei que fui pro céu, um sonho tão real. Nas
Nas ruas de ouro eu andei, num lago de cristal. Ouvi um coro de anjos e eu também cantei. Foi quando o jovem me tocou, chamou meu nome e eu olhei. Me perguntou: você não lembra mais da igreja do interior? Eu era só um menino ali, você o meu pastor. Você me ensinou a orar e me falou da cruz. Quando então você olhou e aceitei ao meu Jesus. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Amém. Amém. Convidar a igreja a se colocar em pé. Muito obrigado, Senhor, pela tua bênção. Muito obrigado pela tua proteção. Muito obrigado por sempre ir atrás de nós. Muito obrigado, Pai. Nós sabemos que a vida de transformação não existe se o Senhor não tocar em nosso coração. Ainda assim, Pai, nós sabemos que estamos num mundo com bastante influência. E às vezes nós caímos muito. Nós temos pecado no falar, no agir, no nosso comportamento, no te servir, em várias outras formas. Mas ainda assim nós queremos dizer que nós estamos firmes porque nós acreditamos na sua graça, no seu amor. E acreditamos na sua força e no poder do Espírito Santo, Pai. Para nos manter firmes todos os dias. E nos mostrar sempre onde nós falhamos. E onde nós temos falhado. E fazermos sempre ser pessoa nova. Obrigado, Pai, por fazer o meu sogro, mais uma vez, estar aqui na igreja, na sua santa casa. Sabemos que para ele foi muito difícil se manter aqui em pé, sentar aqui durante o culto todo por causa da cirurgia. Mas nós também sabemos que essa força vem do Espírito Santo. Ajuda ele, Pai. Faça com que nós possamos ser família para lhe ajudar a crescer espiritualmente. Não vai ser fácil, mas em nome do Senhor Jesus, o teu poder, nós acreditamos que será fácil, porque acreditamos no Senhor. Lhe rogamos que o Senhor abençoe essa igreja maravilhosa e continue a ajudar na transformação e no crescimento espiritual. Abençoa todos quantos estão aqui, em nome do Senhor Jesus, que morreu na cruz por nós. Amém.